Existe um certo tipo de gordura que afeta até 11% das mulheres ao redor de todo o mundo. E a maioria das pessoas confundem essa gordura com aquela obesidade normal, com aquela gordura comum. E às vezes, você que está assistindo esse vídeo sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você pode estar vivenciando, sofrendo com isso durante anos, gastando toda a sua grana com vários tratamentos estéticos, com aquelas massagens modeladoras, fazendo criolipólise muitas das vezes. Às vezes você está em uma dieta com um déficit calórico já bem agressivo, comendo nada praticamente, e essa gordura ela continua exatamente ali, intacta. Parece que na prática você já fez tudo, mas nada aconteceu. Sim, a gente está falando exatamente sobre lipedema. Já faz um tempinho que eu queria gravar esse vídeo, especialmente para as mulheres aqui do canal, que são afetadas por esse quadro, E tudo tem seu tempo, Chegou o Dia das Mulheres. E sim, a gente já tem muita coisa, vários dados em relação à literatura científica. Então, o que eu fiz foi simples, Eu separei algum desses achados, mais relevantes desses últimos 2 anos para cá. E diferente de todos os outros vídeos, eu vou compartilhar exatamente o protocolo que eu utilizo com as minhas alunas para aniquilar de vez todo esse pesadelo que a gente chama de lipedema. Então, já pega o papel e a caneta para você anotar tudo isso que eu vou te passar. Ou coloca esse vídeo rodando no computador, pega o celular e começa a anotar no bloco de notas, dá o seu jeito, não sei o que você vai fazer. E eu vou te passar o passo a passo de como resolver tudo isso. E o mais importante, o porquê de cada ferramenta que a gente vai utilizar nesse protocolo para a gente tratar de vez e acabar com o lipedema, beleza? Mas antes da gente continuar o vídeo, aquele recadinho rápido do Breno, deixa o seu like nesse exato momento, caso você não curta o vídeo, até o final. Lá no final você retira o seu like, beleza? Esse é o combinado que eu faço com vocês. E obviamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Às vezes o seu coach, o seu médico, ele bate o olho em uma mulher com lipedema e acaba errando justamente naquela ideia de como resolver todo esse problema. Coloca essa mulher muitas das vezes para fazer dieta em déficit calórico, aumenta a quantidade de cardio, porém a maioria dessas pessoas elas não tem a menor noção do que está acontecendo justamente no tecido adiposo dessa mulher que sofre com esse problema. E muitas das vezes não é ignorância por parte dessa pessoa, que te acompanha nesse sentido. Às vezes o seu coach, o seu médico, ele simplesmente parou no tempo, ele não se atualizou. Hoje em dia, principalmente nesses últimos 2 anos, desde 2024 para cá, a gente já tem várias pesquisas científicas que mudam completamente a abordagem nesse sentido do lipedema. Então, antes da gente esmiuçar tudo isso, vamos deixar bem definido que o lipedema, ele não é obesidade, o lipedema, ele não é retenção de líquido, tranquilo? E não é simplesmente gordura. A gente está falando sobre uma doença inflamatória que impacta altamente em toda a sua função mitocondrial, E também no seu eixo hormonal. E eu também preciso te lembrar que não adianta nada você querer fazer lipoaspiração, não vai resolver. Exercício isolado, focado naquela gordurinha da coxa ali, na região do quadril, também não funciona. E muito menos abusar nas doses de agonistas de GLP-1, Ozempic, tirzepatida, retatrutida. Você vai estar gastando o seu tempo e o seu dinheiro. Então, começando do ponto que você precisa prestar atenção para entender como a gente vai abordar todo esse processo para eliminar de vez o lipedema. Vamos pensar no lipedema a nível celular, aquilo que eu faço em praticamente todos os vídeos. Em primeiro lugar, a gente precisa analisar os macrófagos, que justamente começam a operar em um padrão, vamos dizer, errado nessas pessoas, obviamente, que têm lipedema. Então pensa lá no seu tecido adiposo, lá na sua gordura, ele basicamente tem um sistema interno de defesa, de proteção. E lá dentro desse sistema, a gente tem diversas células de limpeza. A gente vai chamar todas essas células de macrófagos, beleza? E esses macrófagos, eles podem operar em 2 modos, em 2 funções. A gente tem o modo M1, que está relacionado ao modo de combate, modo de inflamação aguda, e é onde acontece aquele acúmulo de gordura clássico que você já conhece. E a gente tem, no segundo ponto, o modo M2, que é um modo de cicatrização. Basicamente, um modo de reparo que acontece de maneira crônica, beleza? Só que no lipedema acontece algo curioso. Os estudos publicados na revista Frontiers, lá em 2025, estudos recentes, mostram que esses macrófagos, lá no tecido que sofre com lipedema, eles ficam o tempo inteiro lá naquele modo M2, naquele modo de cicatrização que eu acabei de explicar. Logo você tem uma situação estranha acontecendo. É como se o seu tecido adiposo, a sua gordura, caso você sofra de lipedema, ela tivesse o tempo inteiro tentando se cicatrizar de uma lesão que nunca chega ao fim. E o que acontece quando o seu corpo ele fica com esse modo de cicatrização ligado o tempo inteiro? Automaticamente você começa
a vivenciar todo aquele processo de fibrose, de endurecimento. Então, na prática, a gente tem o seu tecido adiposo virando praticamente uma espécie de cimento. Pensa em algo duro, tranquilo? Em segundo lugar, a gente tem a matriz extracelular, que começa a também ficar endurecida. E aqui está um detalhe que muda completamente toda a abordagem em cima do lipedema. A literatura científica mostra que mulheres que sofrem de lipedema, elas têm mais de 4.000 genes diferentes expressos lá no tecido adiposo da coxa. 4.000 genes é um número extremamente significante. E a maioria desses genes, eles estão ligados à fibrose e também à proliferação celular. Então, quando a gente observa todo esse padrão acontecendo, você não está olhando simplesmente para aquela gordurinha habitual, beleza? Você está olhando para um tecido inflamado e muitas das vezes duro, com todos os seus adipócitos hipertrofiados. E óbvio que a gente não vai desfazer tudo isso com uma simples dieta, pensando em déficit calórico, não tem como. Em terceiro lugar, você já deve imaginar, sim, as suas mitocôndrias, né, as mitocôndrias de mulheres que têm lipedema, são altamente impactadas. Vamos pensar lá nas mitocôndrias do adipócito, lá da gordura, tem mitocôndrias lá também, tá, no seu corpo inteiro. Vamos pensar nelas como se fosse um motor que trabalha em dois modos. Um modo gerando ATP, aquela moeda de energia que você já conhece, e outro modo, né, um modo diferente, gerando calor direto. Esse segundo modo, queimar gordura para gerar calor, a gente chama de termogênese, beleza? Mas isso é simplesmente um dado para agregar mais no seu conhecimento. E quem dá a ordem para essa mitocôndria entrar nesse modo termogênico é uma proteína que eu já falei sobre ela em outros vídeos, a UCP1. Pensa nessa UCP1 como se fosse um interruptor, tá? Como se fosse ligar e desligar. Quando ela está ligada, a sua mitocôndria, ela começa a puxar toda a gordura para dentro dela e começa a fritar essa gordura para gerar calor que aquece todo o seu corpo. Porém, quando a gente tem essa proteína, a UCP1, quando ela está baixa, né, esse interruptor ele está desligado, a mitocôndria entra naquele modo que a gente já conhece e que a gente não quer, aquele modo de armazenamento. Ou seja, a sua mitocôndria, ela começa a armazenar gordura ao invés de queimar, de fritar essa gordura. E isso já foi demonstrado claramente pela literatura científica. Em mulheres que sofrem de lipedema, a UCP1 ela está praticamente zerada lá naquele adipócito que está sendo afetado por todo esse quadro. E na prática, a gente tem aquela situação clássica que talvez você se identifica. Você começa a vivenciar uma perda de gordura, né? Muitas das vezes por conta de uma dieta, você começa a emagrecer, muitas das vezes o seu rosto ele dá aquela secada, o seu braço ele diminui, a barriga ela dá uma encaixada, só que a sua perna ela tá exatamente do mesmo jeito. Parece que o seu corpo todo ele secou um pouquinho, mas a sua perna ela se encontra exatamente do mesmo jeito. Isso acontece basicamente porque todas as mitocôndrias lá daquela região, da sua coxa, muitas das vezes, elas estão naquele modo silencioso, dormindo. Então você já sabe, caso você me acompanhe, que isso está altamente atrelado àquelas nossas três falhas, especificamente a falha número 3, escassez de ATP, disfunção mitocondrial, coisa que eu também falo em todos os vídeos. Partindo para a quarta camada, você precisa prestar atenção caso você já seja uma mulher que adentrou na menopausa. Então, caso você que esteja me assistindo já entrou na menopausa, presta atenção. Um estudo publicado em 2025, eles identificaram que a menopausa em si, ela funciona como um gatilho central que dispara o lipedema de uma maneira muito mais agressiva. E o que a gente tem na prática? Em mulheres menopausadas, o estradiol dessa mulher, ele cai justamente por conta dela entrar na menopausa. E o estradiol, muitas das vezes, ele cai de uma maneira drástica. Então a gente tem todos os receptores dessa mulher menopausada, né, aqueles receptores ER-alfa, que são os receptores que mantêm todas as suas mitocôndrias lá do adipócito ativa, queimando gordura, elas começam a perder a sua ativação. E já os receptores ER-beta, que inibem, né, que cessam toda aquela biogênese mitocondrial e também oxidação de lipídios, de gordura, eles começam a dominar todo esse cenário. E qual que é o resultado que a gente tem desse caos? Se você já entrou na menopausa e tinha um lipedema que muitas das vezes ele era... Desculpa, minha garganta tá uma bosta. Caso você entrou na menopausa e tinha esse lipedema que muitas das vezes era silenciado, vamos dizer assim, agora esse lipedema ele começa a dar as caras. Justamente porque você tem um adipócito que começa a inchar, todas as suas mitocôndrias entrando naquele modo silencioso, todo aquele processo de fibrose acontecendo de uma maneira muito mais acelerada. E às vezes as pessoas não sabem tratar tudo isso, elas simplesmente acham que o que está acontecendo na prática é simplesmente uma consequência, só porque elas estão ficando mais velhas. Não é assim que funciona. Dito isso, a gente tem 4 cenários para atacar, tá? Caso você tenha me acompanhado até aqui. Todos os seus macrófagos que estão travados lá naquele modo de cicatrização, você tem a sua matriz extracelular virando uma espécie de concreto e todas as suas mitocôndrias, né, com aquela proteína UCP1 despencado lá no chão.
praticamente operando naquele modo economia de energia, tipo o seu celular. E para as mulheres que já estão na menopausa, o estrogênio caindo, o que dispara ainda mais todo esse quadro relacionado ao lipedema. Então, quando a gente pensa em tratar o lipedema, a gente não pode atacar somente uma dessas vias, de 4 vias que eu te falei, porque agora eu já te mostrei que são 4. Então você precisa de um protocolo que dispara um ataque coordenado nessas 4 frentes. E fatalmente, eu não podia deixar de mencionar, caso você me acompanhe aqui no canal, caso você conheça, né, aquelas 3 falhas biológicas: inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina e escassez de ATP. Você consegue identificar que o lipedema ele dá um check em 2 dessas falhas. Inflamação sistêmica, justamente porque os macrófagos eles estão naquele modo M2 e toda aquela cascata de citocinas inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa, começa a ser disparadas e despejadas na sua corrente sanguínea. Logo em seguida, né, logo depois, a gente tem também toda a escassez de ATP, justamente porque você está vivendo uma disfunção mitocondrial causada pela queda da UCP1, eu também já te expliquei. Mas, em relação à insulina, né, em relação à resistência à insulina, presta atenção nisso, porque muita gente erra nesse sentido. A gente não tem um padrão clássico de resistência periférica à insulina acontecendo em mulheres que sofrem de lipedema, tranquilo? Eu já acompanhei algumas alunas que têm esse quadro e quando a gente vai analisar os marcadores, o que a gente tem em relação ao quadro glicêmico dessa mulher? Geralmente está tudo funcional. A glicose dessa mulher muitas das vezes está normal. A insulina em jejum, ela está de boa. A hemoglobina glicada está bonitinha ali nos exames. E isso acaba gerando meio que um contraponto nas pessoas, né? Meio que um erro de cálculo na rota com que vários coaches e médicos resolvem quando vão tratar de fato o lipedema. Eles começam a pensar em tratar o lipedema como se fosse de novo uma gordura comum e que a essa altura do campeonato você já sabe que não é. Então a galera cisma em fazer dieta low carb, meter um jejum de, sei lá, 300 horas. Só que o problema dessa mulher, como eu já acabei de falar, ele não está relacionado ao carboidrato. A insulina dela não está alta, é justamente o contrário. Então a gente precisa primeiro combater toda aquela inflamação local que está acontecendo de uma maneira crônica. A mitocôndria dessa mulher com lipedema, ela está desligada, então a gente precisa ligar toda essa função mitocondrial. Então não faz sentido você adotar uma dieta low carb para resolver lipedema. Você não está tratando resistência periférica à insulina. Essa falha, ela nem sempre está ativa. Então esse é um dos erros que eu mais vejo sendo cometido em relação ao cálculo que as pessoas adotam para resolver esse problema. Antes da gente partir de fato para o protocolo, que é o que você mais quer, aquele recado rápido para vocês, independente do protocolo que você deseja seguir, o gatilho principal para você começar a pensar em estruturar algo que faça sentido, visto o seu cenário, para a sua saúde, para a sua mudança estética, sem dúvida, a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é relacionado aos seus marcadores. Então, colhe o seu sangue, analisa todos os exames, atrelando todos esses resultados com a sua vivência, com os sinais que o seu corpo te mostra diariamente. Caso você não saiba fazer tudo isso, ou caso você queira fazer isso de uma maneira mais assertiva, sem perder tempo, sem gastar grana à toa, sem seguir protocolo Ctrl+C, Ctrl+V, é justamente aqui que entra a minha consultoria online. A primeira coisa que a gente faz é justamente te enviar um pedido e você vai colher o seu sangue, a gente analisa todos os marcadores, eu e a minha equipe, e logo em seguida a gente vai traçar uma estratégia alinhada com o seu cenário, com os seus objetivos e sempre embasado naquela boa e velha prática. Nada mirabolante, tudo feito de maneira individualizada para você ter o melhor resultado possível. Simples. Breno, como eu faço para entrar para o seu time de consultoria online? O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. O link também está na bio do canal e, claro, na descrição desse vídeo. Você entra no site, você vai até o final, escolhe o plano que melhor se adeque para o seu momento, para a sua condição financeira e entra para o time. Logo em seguida, a equipe entra em contato com você no WhatsApp, te passando os próximos passos. Então, voltando para o vídeo, antes que você apareça aqui em algum canto e me dê um soco porque eu estou enrolando pra cacete, eu enrolo. O Breno enrola. Não seja uma criança mimada e fica reclamando que eu enrolo. Se o vídeo não te agrada, muda o vídeo, cresça. Não precisa ficar comentando aqui embaixo que o vídeo está demorado. O meu vídeo, ele é seletivo. Se você é uma pessoa inteligente, se você busca um conhecimento mais profundo, assista aos meus vídeos e você vai gostar. Agora, se você é uma pessoa apressada, que fica buscando protocolo aqui na internet, o meu canal não foi feito para você. Eu não vou mudar a abordagem só para te agradar, para te entregar um protocolo. Esse não é o meu objetivo aqui no YouTube. Então, se o vídeo não te agrada, sai do vídeo. Não precisa ficar comentando que cresça. Para de ficar comentando aqui embaixo. Mas, voltando pro vídeo, eu preciso sempre dar esse recado, beleza? Agora, nesse ponto, a gente começa a mudar o tom de fala, justamente porque eu vou te mostrar na prática como a gente resolve, né, como eu resolvo esse problema de uma vez por todas. Nesse ponto do vídeo, você já entendeu que utilizar peptídeos, utilizar retatrutida sozinha, não vai resolver o lipedema. Então, você precisa, como eu já te disse várias vezes, atacar de maneira coordenada todas essas 4 frentes, tudo ao mesmo tempo. Então, pensando nisso, eu utilizo um protocolo que vai operar em camadas. Cada uma dessas camadas, a gente
vai estar atuando em uma daquelas frentes que eu já te expliquei lá no início do vídeo. Mas antes, eu só preciso te orientar que esse protocolo, ele foi minuciosamente pensado caso você tenha uma tartaruga em casa que sofra de lipedema, tranquilo? Esse protocolo, ele não é direcionado para as mulheres. Esse protocolo, ele não foi feito pensando em seres humanos. Ele é justamente pensado para tratar a sua tartaruga que sofre com lipedema, beleza? Lá na camada número 1, a gente tem todo aquele sinal metabólico central e a gente já tem evidenciado em alguns estudos protocolos utilizando a tisepatida, o Mounjaro. A gente tem estudo relacionando o Mounjaro com lipedema. E, obviamente, isso é por conta daquele mecanismo que você já conhece, né? A tisepatida é um agonista duplo, GLP-1 e GIP, e a gente já tem na prática que esses dois carinhas, eles começam a mudar todo aquele modo dos macrófagos, como os macrófagos eles operam, fazendo com que esses carinhas, eles saiam daquele modo M2 problemático, você já sabe, e eles comecem a operar de uma maneira muito mais eficiente. Então, a tisepatida, nesse caso, ela suprime IL-6, TNF-alfa, e ela começa a acalmar todo aquele ambiente inflamatório lá no local do lipedema. Junto disso, o Mounjaro, ele começa também a remodelar toda a matriz extracelular, que já virou aquela espécie de concreto. Então, a gente tem o Mounjaro que começa a desfazer aos poucos todo aquele endurecimento causado de novo pelo lipedema. O Mounjaro também aumenta a expressão de UCP1, sim, aquela mesma UCP1 que está baixa lá no adipócito, lá na gordura que está sofrendo com essa causa lipedema. Mas, fazendo parte do Team Reta, você já sabe que eu sou Team Reta. Eu vou fazer uma camisa escrito Team Reta, tá? No Mounjaro, no teaser, Team Reta. Nesse ponto eu preciso fazer um adendo, tá? Caso você esteja ali se perguntando, Breno, eu posso utilizar retatrutida ao invés de Mounjaro? Pode, pensando que a gente já entende, né, o mecanismo da retatrutida, que obviamente tende a entregar algo muito mais completo nesse sentido, justamente por conta daquele terceiro braço lá do glucagon, que começa também a ativar toda a termogênese, aumentar a biogênese mitocondrial, né, a multiplicação de mitocôndrias, trazendo mitocôndrias mais funcionais para o seu corpo. Entendendo toda essa base teórica, talvez faça sentido a gente utilizar a retatrutida ao invés da tisepatida, beleza? Mas isso aqui é só a opinião do Breno, visto que a retatrutida ela ainda está em fase de estudo. Dito isso, partindo para a camada número 2, a gente vai falar sobre o reparo tecidual. E aqui que entram todos os outros peptídeos que começam a estimular toda aquela regeneração e a redução daquela fibrose causada pela essa merda chamada lipedema. BPC-157, TB500, GHK cobre. Breno, por que desses três peptídeos? Primeiro, o BPC-157, que aumenta a angiogênese local, que nada mais é do que a formação de novos vasos sanguíneos lá naquele tecido que está sendo afetado. E você não precisa ficar aplicando o BPC-157 lá no local. A gente já sabe que o BPC-157 ele tem uma ação sistêmica. Junto disso, você tem o BPC-157 ainda modulando toda aquela polarização dos macrófagos, trazendo esses carinhas para um perfil mais reparativo. Logo em seguida, você entra com a segunda arma, o TB500, né, que é o fragmento da timosina beta-4, que migra todas as células reparadoras lá para aquele ponto específico do problema. Logo em seguida, o TB500 ele começa a organizar toda a arquitetura daquele tecido que está sendo afetado pelo lipedema. Em terceiro lugar, a gente tem o GHK-Cu, o GHK cobre, sinalizando toda aquela síntese de colágeno e elastina que você já sabe. E também, caso você tenha assistido o meu vídeo sobre o GHK-Cu, você também sabe que ele opera uma ação anti-inflamatória lá no local, como se fosse um plus desse peptídeo, beleza? Então a gente tem três peptídeos juntos atacando diretamente um único alvo, fibrose. Partindo para a camada número 3, e aqui a gente começa a bombardear toda aquela disfunção mitocondrial, então você já deve saber o que a gente vai utilizar. Pensando em dar um reset em todas as suas mitocôndrias, especificamente lá no local do lipedema, MOTS-c e SS31. Breno, por que desses dois? Tem uma porrada de vídeo aqui no canal, mas, caso você não saiba, o MOTS-c ele é um peptídeo que a sua própria mitocôndria já fabrica de maneira natural desde o dia que você nasceu. Porém, quando a gente começa a ficar mais velho, mulheres que estão na menopausa, a produção de MOTS-c ela cai drasticamente. Então faz muito sentido utilizar o MOTS-c, visto que o lipedema ele causa toda aquela disfunção mitocondrial que eu também já te expliquei. Então, na prática, o MOTS-c ele entra como se fosse um sinal. Ele começa a gritar para ativar a MPK, que é o sensor metabólico lá da sua célula. Quando a MPK ela é ativada, ela começa a disparar biogênese mitocondrial. Então a sua célula começa a fabricar novas mitocôndrias e ao mesmo tempo ela aumenta a expressão lá da UCP1. Logo você tem mais mitocôndrias com mais UCP1 ativa, voltando, né, trazendo essas mitocôndrias para aquele modo de queima de gordura que estava travado lá no adipócito, lá no local de gordura com lipedema. Já o SS31, ele se liga à cardiolipina lá dentro da mitocôndria. Então ele começa a estabilizar toda a membrana interna da sua mitocôndria. De novo,
Tem vídeo do SS31 aqui também, tá? Mas pensa nele como se fosse o mecânico, né? O reparador da sua mitocôndria. Então ele começa a reparar toda a membrana interna por conta dessa maior produção de ATP, visto a utilização do MOTS-c, beleza? Então, automaticamente, o SS31, ele reduz todo o estresse oxidativo que começa a acontecer e o SS31, ele meio que tapa todos os buracos para que não aconteça nenhum vazamento de elétrons, que você também já sabe que atrapalha, né, toda a produção de ATP. Então, na prática, a gente tem MOTS-c e SS31 fazendo todo esse reset mitocondrial, fazendo com que as mitocôndrias lá da sua tartaruguinha, elas comecem a operar no modo muito mais otimizado, beleza? Partindo para a camada 4, não tá acabando. Eu falei para pegar o papel e a caneta, né? Não tá acabando. Tem mais coisa. Partindo para a camada número 4, a gente tem inflamação local. E quem vai entrar? KPV. Pensa no KPV como se fosse um anti-inflamatório altamente potente. O que o KPV ele faz, Breno? Basicamente, ele suprime NF-kappa-beta, que é o gatilho central de toda aquela cascata inflamatória. Então você tem um peptídeo que começa a apagar todo o incêndio que está acontecendo lá no local do lipedema. E na prática, você colhe uma redução absurda de marcadores como IL-6, TNF-alfa, e isso vai refletir principalmente lá no local onde você está sendo afetado. E antes que você comece a se questionar, a fazer contas, para você não achar que isso aqui é um... Nossa, Breno, que protocolo agressivo! Eu não vou utilizar o KPV não, eu vou usar só esses outros aqui, porque senão eu vou gastar muito dinheiro. Galera, só para você ter uma noção de que tudo tem um porquê, se você resolve tirar o KPV, tenha em mente que esse efeito anti-inflamatório que o KPV oferece, ele vai prejudicar a ação do BPCO57 e também do TB500. Então você vai ter os outros peptídeos chegando lá naquele local afetado pelo lipedema, porém esse local está pegando fogo, está acontecendo uma guerra. Então a gente pode colher uma ineficiência desses outros peptídeos. Então tudo isso aqui tem um porquê. O que eu estou te mostrando, você replica se você quiser, é o que eu utilizo com as minhas alunas, com o protocolo para tratar, para aniquilar de vez o lipedema. Todas essas ferramentas que eu estou te falando, elas têm, né, um local de atuação. Trabalhar com peptídeos é isso, saber qual problema a gente precisa resolver, pegar a caixa de ferramenta e saber direcionar essas ferramentas para o local devido. Partindo para a quinta camada, não menos importante, a gente vai entrar com cofatores nutricionais, suplementos e manipulados, beleza? Pega o caderninho que eu vou listar uma pancada de composto. Então, bora para a lista. Magnésio, zinco, selênio, mitocôndria. Vitamina D3, vitamina K2, B12, folato, vitamina C, cobre, ômega 3, NAC pela sua função anti-inflamatória, você também já sabe, berberina, ubiquinol, ácido alfa-lipoico, L-carnitina, quercetina, eu acho que é só. Perdeu? Volta o vídeo e anota de novo, beleza? Cada um desses, novamente, vai cobrir uma falha específica. Só para você entender que tudo isso aqui tem um porquê, selênio e zinco, eles vão ajudar em toda a sua função tireoidiana, aumentando a conversão de T4 para T3, o hormônio ativo. Magnésio para a sua função mitocondrial, né, para a sua mitocôndria começar a operar de uma maneira muito mais funcional. Ubiquinol e ácido alfa-lipoico, endereçando para a cadeia transportadora de elétron lá das suas mitocôndrias. NAC e berberina, para apagar todo aquele incêndio causado pelo lipedema. E também para reduzir, caso você tenha uma resistência periférica à insulina, pode acontecer também. Quercetina, para a gente ter ali um melhor controle anti-inflamatório, melhorando o trabalho do KPV, que você também já sabe que é importante. Ômega 3 é básico, né? Tá ali no protocolo de todos os meus alunos, que também reduz a inflamação crônica. Breno, acabou? Não! Dieta e hidratação também são altamente importantes para que você consiga resolver todo esse problema. O que eu oriento para as minhas alunas é priorizar lógico que as minhas alunas elas têm uma dieta prescrita, mas de uma maneira geral, de uma maneira ampla, estratégia para você adotar. Adote uma dieta anti-inflamatória. Breno, como assim? O que é uma dieta anti-inflamatória? Uma dieta com... Ai, bicho, qual é o nome? Paracetamol? Não, porra! Evite alimentos que são ricos em uma quantidade alta de açúcar refinado, óleos industriais, alimentos ultraprocessados, comida, tá? Basicamente, comece a basear a sua dieta em uma quantidade alta de proteína animal de qualidade, tá? Comece a priorizar uma quantidade mais alta no seu consumo de água. Pensa ali em 50, 80 ml por quilo de peso corporal. 3, 4 litros por dia não vai matar ninguém, beleza? Não é uma missão impossível que eu tô te passando. Você já está gastando dinheiro com os peptídeos, vale a pena também você cuidar da sua alimentação, que vai contribuir para a gente aniquilar de vez todo esse lipedema maldito. Então, para a gente fechar, fazendo aquele resumão, eu acabei de listar 6 camadas, todas elas trabalhando em sinergia, trabalhando em conjunto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Galera, vocês que são membros e ficam me pedindo os PDFs, acessem o meu canal pelo YouTube, cliquem lá em posts, vocês vão ver todos os posts que eu já coloquei. E ontem eu coloquei um post
Até fiz uma imagem lá com o ChatGPT para deixar bem claro que todos os posts, todos os PDFs estão no link. Então acessa, eu não sei se pelo celular tem como ver isso, eu acho que tem, mas pelo computador é mais certeiro. Você vai entrar lá na bio do canal, caso você seja membro, acessa lá posts e aí você vai ver um link onde tem todos os PDFs, beleza? É isso. Deixa o seu like caso você não fez isso até agora, se torne membro do canal. Eu sou Breno Azevedo e fui!